Realmente, né, para a nossa igreja, tanto tempo a igreja assim repleta, os 8 membros presentes, visitantes, Cordélia, nossa nova e última membra da igreja. Mas o assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite é sobre Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Antigamente, tanto na cultura oriental, mas na nossa cultura mesmo, ocidental, a gente via um forte laço entre a família, onde os mais novos escutavam e aprendiam com os mais velhos. E hoje, nessa geração, a gente ouve uma inversão desses valores, onde são poucos que querem ouvir os mais velhos. E os mais novos querem procurar conselhos com os mais novos. E Provérbio capítulo 4, ele começa falando sobre o filho ouvir a instrução dos seus pais e guardar, porque um pai, sendo o pior pai do mundo, ele não vai querer ele não vai querer o mal para o seu filho. Você pode ir lá num presídio entrevistar todo pai de família lá, e ele vai pedir que ore pela sua família, ele vai dar bons conselhos para o seu filho. Então, o pior pai e mãe na face da terra nunca vai desejar o mal para o teu filho. Tem algumas exceções por aí, né? Mas na sua maioria sempre vai desejar o bem. E Deus, ele se coloca e merecidamente ele é o nosso pai, e ele fala: filho, dê ouvidos às minhas palavras. E lá no versículo 23, começar do versículo 20, fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fontes da vida. Eu gostaria de destacar aqui a questão de guardar. Se uma coisa deve ser guardada, Salomão fala aqui em Provérbio que é: guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Interessante. Por que guardar o coração? Alguns falam que a razão está na mente e a alma está no coração, né? E eu fiquei imaginando nesse dia, porque eu vi uma reportagem sobre um transplante de coração. Tem até um vídeo que ficou famoso na internet, onde uma filha morreu e o pai doou o coração, e aí o doador viajou quilômetros e foi ao encontro do pai, e agradecer, deu um abraço nele e falou assim: ouve aqui, ó, o coração da sua filha batendo dentro de mim. Se o coração ele carrega as emoções, alguma coisa ia mudar naquele que recebe o coração. Então a gente tem o coração órgão, que é aquele que mantém a gente vivo, mas a gente tem o coração alma, no qual ele representa. E o conselho aqui para a gente hoje é: filho meu, se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Agora, grava bem essa palavra: guarda o teu coração. E agora a gente vai aprender com os erros do passado. Pessoas que não guardaram o seu coração e desobedeceram e pecaram contra Deus.
Quer ver? Vamos lá para Gênesis, capítulo 3. Começando lá do comecinho, vamos falar somente de dois, mas que realmente são exemplos que impactam significativamente aí a nossa vida, que temos como exemplo. Eva, temos lá o primeiro casal criado por Deus, colocado num belo jardim. Lá eles tinham tudo, não faltava nada para eles. Porém Deus falou, de todas as árvores do jardim podes comer, mas somente a árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não os comereis, porque do dia que comerdes, certamente morrerás. E aí, Gênesis capítulo 3, versículo 6, a mulher já tinha conhecimento desse fato. O que ela faz? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva poderia ter muito bem seguido esse conselho da parte de Deus. Ela sabia que dessa árvore não poderia comer. Mas o que Eva fez? Eva ficou admirando, cobiçando essa árvore. Quando fala que vendo a mulher que a árvore era boa, esse ver, ele denota, não é um ver assim que você olha por acaso, mas sim um olhar que você é um ato de você fixar o olhar. Então, ou seja, Eva cobiçou a árvore. Se ela tivesse passado o olho na árvore, tivesse feito outra coisa, né? Lavado as cuecas lá do Adão, nem usava roupa naquela época, né? Nem precisava disso. Mas ela poderia ter feito tantas outras coisas, né? Vai lá jogar osso pro leão correr atrás, brincar com os animais. Mas não, ela poderia ter feito tantas outras coisas, mas não, ela ficou lá olhando a árvore. Deus tinha acabado de falar daquela árvore não poderia comer. E ela ficou olhando a árvore. Ficou cobiçando a árvore. E a cobiça trouxe nela o desejo. O desejo de comer do fruto daquela árvore. Então, ou seja, Eva é um dos primeiros exemplos de alguém que não guardou o seu coração. Ela poderia nem ter olhado para essa árvore. Ela falou, eu quero distância. Se tem uma coisa aqui do Jardim do Éden, Adão, que eu quero ter distância da minha vida, é essa árvore. Vamos fazer até o seguinte, vamos pegar um machado e vamos cortar ela, porque nós já te corta mal pela raiz. Já corta a possibilidade pela raiz. Mas não, ela ficou lá, né, cobiçando, todo dia amanhecia de manhã cedo, olhava para o Adão e olhava para a árvore. Olhava para o Adão e olhava para a árvore. Ficou cobiçando a árvore. E o que aconteceu? Ela viu, nossa, não é que essa árvore é boa mesmo? Tem alguma coisa diferente nessa árvore. Acho que não dá nada, não. Não, só um pedacinho, não dá nada, não. E ela foi lá, caiu na desobediência. E também ofereceu a Adão, né? E que homem que resiste a que homem consegue dizer não para sua esposa? Possível, né? Acabou concordando com a esposa e caindo no mesmo erro. Então, ou seja, irmãos, o primeiro exemplo que a gente tem aí na Bíblia de uma pessoa que não praticou Provérbios capítulo 4, 23. Ela poderia ter guardado o coração dela, porque do coração procede as fontes de vida. Ela poderia ter guardado o coração dela com a palavra de Deus, de não ter comido daquela árvore e ter se livrado daquela árvore. Outro que não guardou na história seu coração. A gente tem milhares de exemplos. Mas vamos lá para 2 Samuel.
Eu vou dar esses dois exemplos, irmãos, mas esses dois exemplos já se generalizam para qualquer exemplo que você quiser pegar na Bíblia. Segunda Samuel. Capítulo 3. Segunda Samuel. Deixa eu ver, acho que é a primeira Samuel, irmãos. Não, 2 Samuel capítulo 11. Segunda Samuel capítulo 11, outro exemplo que temos na Bíblia de alguém que não guardou seu coração. Alguém conhecido como coração segundo a Deus, que é Davi, cometeu um pecado que é de conhecimento de todos, por justamente não guardar o coração dele naquele momento diante de uma oportunidade que ele teve, no qual ele mesmo criou essa oportunidade. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio. E ele se deitou-se com ela, tendo ela purificado da sua menstruação, e voltou para sua casa. A mulher concebeu um filho e mandou dizer a Davi: estou grávida. Outro caso de alguém que não guardou seu coração, Davi. Ele levantou da sua cama, foi dar uma volta no terraço, e ele veio de contemplar o céu, as estrelas, escrever mais um poema para Deus. O que ele foi ver? Ele viu uma mulher e fixou o olhar nessa mulher. Fixou o olhar nessa mulher. Olha lá o caso de Eva. Vendo Eva a árvore, despertou nela o desejo de comer dessa árvore. Vendo Davi, a mulher, tomando banho, despertou nele o desejo de possuí-la. Sabe o que eu aprendo, irmãos, aqui? Que aonde você fixar o seu olhar, você está pondo o teu coração. O teu coração vai estar aonde o teu olhar estiver fixo. Por isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. E realmente, conforme Deus nos instruiu, guarde. Se você tiver que guardar alguma coisa na tua vida, guarda o teu coração, porque nele procede as fontes de vida. Se você fixar o teu olhar como Eva fixou na árvore que não deveria comer, comeu o fruto. Davi fixou o olhar na mulher. Foi lá e possuiu a mulher. São dois exemplos, mas pode falar qualquer personagem na Bíblia que a gente vai chegar no mesmo fim. Judas traiu Jesus. Aonde estava o olhar de Judas? Aonde estava a cobiça de Judas? Financeira, poder, status. E tantos outros exemplos na Bíblia.
nosso coração vai estar, o seu coração vai estar aonde o seu olhar estiver. Aonde você tem fixado o seu olhar ultimamente. Se você fixar o teu olhar em Cristo, o teu coração vai estar em Cristo. Amém. Amém. Agora, se o seu olhar estiver na imoralidade, teu coração vai estar na imoralidade. Se teu olhar estiver no dinheiro, a tua vida vai ser para o dinheiro. Se seu olhar estiver para o teu vizinho, a tua vida vai ser em torno do teu vizinho. Se seu teu olhar estiver nos pecados dos outros, você vai viver em torno da vida do outro. Então, irmãos, se tiver que guardar alguma coisa, guardemos o nosso coração, porque dele vai proceder as nossas obras. As tuas obras vai proceder do teu coração. E o convite que eu faço hoje aqui é para que nós todo dia fixemos o nosso olhar na cruz, nosso olhar em Cristo, para que Ele seja o centro das nossas atenções, para que Ele seja o desejo do nosso coração e da nossa alma, para que nós possamos viver para Ele, por Ele e fazer tudo para Ele, para que Ele seja glorificado no nosso pensar, nas nossas ações, em tudo que fizer, façamos. E Tiago, vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 2, Tiago dando vários conselhos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ó irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados com a nossa cobiça. O que Eva fez? Cobiçou a árvore. O que Davi fez? Cobiçou a mulher Betseba. Que 100% dos meus pecados, irmãos, é cobiça. Quando a gente cobiça algo que é proibido, quando a gente cobiça algo que sabe que Deus reprova, a cobiça, o que ela faz? O que ela gera?
ela dá luz a um filho, a cobiça. Qual que é o filho que a cobiça dá luz? Chama pecado. Pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Morte. Para os cristãos, uma morte precoce por desobediência a Deus. E para o ímpio, uma morte eterna, longe de Deus por toda a eternidade. Em qual condição você está nessa noite? Quantos filhos você já gerou por meio da sua cobiça? Deus nos chama, irmãos, ao arrependimento, para que nós possamos ter uma mudança de vida e que os nossos filhos sejam gerados daqui para frente como luz a este mundo. Então, irmãos, é uma palavra curta, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, mas eu acredito de grande proveito, faço de proveito para mim, porque eu confesso que todos os pecados que eu tenho cometido é porque eu tenho colocado algo, eu tenho desviado o meu olhar de Cristo e olhado para algo que não agrada a Cristo, e isso gera uma cobiça, e essa cobiça gera um pecado. Que possamos ter como alvo Cristo. Se tivermos que cobiçar algo, que possamos cobiçar a Cristo, no bom sentido, na boa palavra. De não desviar o olhar dele e seguir a ele como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Que todos possam chegar a essa fé, aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Santíssimo Deus e amado Pai, te dou graças, Senhor, por estar aqui mais um dia. Obrigado, meu Deus, pela presença de pessoas tão especiais que eu amo tanto, que faz parte da minha vida, como a presença do irmão Osvaldo, da sua esposa. Abençoa a gestação dela, que esse filho, essa filha, seja bênção para a vida deles, assim como o João tem sido, e que o Senhor possa trazer eles mais vezes, para que nós possamos estar aqui unidos, já que nos vemos poucas vezes, mas pelo menos nesses momentos nós possamos estar juntos, glorificando ao Senhor. Também abençoa a vida do irmão Anísio. Também oramos pela vida da Adriana, que não pôde estar aqui hoje. Abençoa a sua saúde. Abençoa também a vida do irmão Cleison, ele que está sempre aqui conosco. Abençoa a sua família, seus projetos, seus trabalhos. Também te agradeço pela vida do irmão Samuel, que tem sido o seu conhecimento que ele tem compartilhado com a gente, tem sido de grande valor, principalmente para mim. Tenho aprendido muito com os ensinamentos dele. Tenho crescido muito com os ensinamentos dele, tanto aqui como na internet também. Obrigado pela vida da Juliana, que o Senhor possa trazê-la mais vezes. Abençoa a sua gestação, a Sara. Também ela possa ser uma bênção na vida do casal. Abençoa a vida da Cordélia, dê a ela bastante vida, saúde. A vida do irmão Félix também, com vida e saúde, para que ele possa continuar, Deus, te servindo, os dois. Abençoa Isaac também, abençoa minha esposa, meu filho, e me abençoa, Deus. E nos ajude, Deus, nessa caminhada, para que nós possamos olhar ao Senhor, enxergar somente a Ti. Que nós nos perdoe todas as vezes, ó Deus, que desviamos o olhar para aquilo que não Te agrada e cobiçamos aquilo que gerou pecado, que gerou pecado, gerou desobediência, gerou rebeldia. Eu lhe confesso todos os meus pecados, Senhor. Sei que mereço o inferno, mas te dou graças porque o Senhor me livraste, dando o teu Filho lá na cruz, para derramar o seu sangue puro e inocente em nosso favor, em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por ter morrido por pessoas tão más como eu. Abençoa a vida de cada um, que possamos, Deus, guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Para a glória do teu nome. Amém.